Estamos de volta agora aqui no programa Visão do Reino e agora no quadro Vitrine do Reino, um quadro dos mais esperados por aqueles que já são aí os nossos, a nossa audiência de carteirinha, né? O pessoal que está sempre ligado aqui na TN Brasil assistindo o programa Visão do Reino. Quero agradecer aos nossos amigos, não somente no Brasil, tem missionários que estão nos assistindo agora, aí no exterior em outros países, Roberto Simone, lá em Burkina Faso, Edmil Simira na Bolívia, Jesuel na Guatemala, e olha, a lista é grande, tem muita gente ligada aqui com a gente no programa Visão do Reino, muito obrigado. E hoje, especialmente, eu tenho a alegria de receber aqui uma personalidade. Quando eu falo personalidade é porque é mesmo. É uma pessoa que faz a diferença no reino e que tem uma história muito forte e impactante. Olha só, quero começar aqui a falar dele, presta bem atenção. Ele foi viciado em drogas dos 14 aos 20 anos, usou maconha, cocaína, crack, todas em um intervalo de 2 anos. E foi nos últimos 2 anos que com o crack que ele chegou ao fundo do poço. Isso é o que está falando na biografia dele, hein, gente? Não conseguia mais trabalhar, estudar e nem conviver socialmente, nem mesmo com a família. Passou até a furtar objetos de casa para sustentar o seu vício. Essa história eu sei que é parecida com a de muita gente que está me assistindo agora, ou talvez na sua casa, na sua família você tem alguém assim. Então fica ligado aí, porque você vai ver o que aconteceu. Essa pessoa não conseguia mais ficar sem o crack, se envolveu com o tráfico, quando já não tinha mais jeito. Ele estava fugindo da polícia, do traficante, de todo mundo. Aí ele encontrou alguém que mudou a vida dele. Eu recebo hoje aqui, no estúdio da TN Brasil, com muita alegria, o nosso querido amigo, pastor Luiz Gustavo Américo, que também é um dos fundadores da Comunidade Conquista e presidente da Rede Conter. Tudo isso é verdade, pastor Luiz? Seja bem-vindo. Infelizmente a gente gostaria que fosse diferente, mas infelizmente isso tudo aconteceu a partir do primeiro passo, que foi entrar no mundo das drogas. E como aqui está falando coisas que realmente você se envolveu com todo tipo de droga, chegou ao fundo do poço, chegou a fugir de polícia, de traficante. Nós já estamos te vendo aqui diferente hoje, mas fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como aconteceu, como a droga aconteceu na sua vida. A gente costuma dizer que é uma brincadeira, né? Na maioria das vezes é uma brincadeira, uma curtição, o adolescente jovem quer buscar alguma emoção um pouco mais forte e acaba se aventurando por esse caminho. Comigo não foi diferente, com 14 anos de idade, levantei uma bandeira de rebeldia dentro de casa, depois de um pequeno problema familiar, e aí decidi fazer tudo aquilo que meus pais me ensinaram a fazer ao contrário. E uma delas foi usar droga. Comecei achando que não ia passar de um final de semana, 2, 3, mas quando me vi já estava preso pela maconha, quando me vi a maconha já não fazia mais efeito, aí passei para a cocaína chegou um momento que até hoje tenho dificuldade de respirar devido às lesões causadas pela cocaína, aí fui para droga injetável e também era algo muito agressivo, até que me ofereceram o crack, nessa época eu servi o exército brasileiro. E conhecendo o crack é fim de linha, não tem como mais conviver socialmente. Aí vem aquela decadência realmente humana. A gente vai para o furto, a gente vai de princípios familiares, a gente vai traficar, a gente vai arrumar qualquer meio para poder usar uma pedra de crack. Eu entendo. Esse quadro Vitrine do Reino, para quem está assistindo em casa, é onde nós colocamos em exposição no reino aquilo que nós entendemos que Deus quer que fique em evidência. Talvez quem está assistindo agora pode falar assim, mas poxa, eu liguei a TV agora e estou vendo uma história de vício, mas isso é a beleza, porque hoje quem está assistindo está vendo uma pessoa agora completamente restaurada. Mas eu queria que ainda antes de nós falarmos da sua restauração, do trabalho da Rede Conter, da Comunidade Conquista, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse seu período ali envolvido com as drogas. Me parece que até teve algo no seu olho, aconteceu alguma coisa assim? Sim, você tem N problemas biológicos, físicos, né? Eu perdi a visão do olho direito devido ao grande consumo de uso, você fica debilitado, e aí fui morar numa favela, num barraco de madeira com 2 cachorros sarmentos, aí peguei aquela doença toxoplasmose, me deu infecção, complicou, e todo sarmento devido a conviver com aqueles cachorros, a me submeter àquilo, né? Hoje eu sou uma pessoa que pesa 80, 90 quilos, tenho 1,90 m, mas cheguei a pesar 56. Então o crack realmente me jogou na sarjeta, definitivamente. E além dessas lesões vem a perda, né? Perda de caráter, perda de princípios.
Você começa a fazer coisas que você não acredita que você é capaz. Hoje, relembrando algumas situações, a gente diz como é que eu fui capaz. E o crack faz isso com a gente. Eu entendo, ele faz você viver uma vida que não é sua. Não. Né? Hoje você olha para trás e entende, como eu creio que pessoas que nos assistem agora e talvez tenham esse tipo de problema, ou tem alguém na sua família que teve ou tem ainda esse tipo de problema com a dependência química e vive uma vida que ela fala assim, eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo. Ele é obrigado, ele é escravo. O escravo não tem opção, ele tem que obedecer àquele senhor que está sobre ele. E a droga é esse senhor e nos obriga. Eu já fui algumas vezes usar crack chorando. Eu sabia que depois da primeira pedra de crack que você usa, você vai fazer absurdos para conseguir uma segunda. Então eu não queria, aliás, do grupo que convivia com a gente, eu não conhecia um que um momento não lamentou e disse, puxa, se eu pudesse sair dessa situação. É por isso que um dia surgiu a conquista. Eu entendo. Agora, pastor, para a gente então finalizar essa parte sobre esse teu período envolvido com as drogas e também para ajudar quem está nos assistindo agora, o que foi que te motivou a deixar, o senhor disse aí a palavra escravidão, o que foi que te motivou, que te levou a sair dessa escravidão? Em algum momento nessa situação, morando numa favela, sofrendo todo esse tipo de pressão, surra, às vezes você apanhava, não sabia porquê, um dia eu me questionei. É que na verdade, você nessa situação, você não acredita que há a possibilidade de você sair dela. Mas um dia algo me moveu, eu creio muito que é Deus, algo me moveu para me voltar em casa e pedir ajuda à minha família. Eu voltei porque eles sempre foram prontos a me ajudar. Eu fico impressionado que as famílias, por mais que elas sofram, elas estão sempre prontas a ajudar. Eu voltei a pedir auxílio à minha mãe, ela já tinha procurado algum lugar para me internar, mas há 16 anos atrás era muito escasso. E encontrou uma comunidade evangélica no território de Serrano, na cidade de Serrano, e me internou, porque eu sou nascido e criado em Ribeirão Preto. Lá. Você aceitou essa internação? Aí eu me propus, meio contrariado, a gente vai para ver o que vai dar, mas não acredita muito que vai sair. Aí chegando lá, ela abriu a bolsa e me deu uma Bíblia. E nessa Bíblia ela disse, olha, aqui você vai ter que ler, mas eu era de outra religião, eu tinha outros princípios. Eu disse para ela, mãe, esse negócio aqui é de crente, então vamos embora, porque eu não vou ficar. Ela disse, tenta, filho, tenta pelo menos deixar as drogas. E fiquei, no começo foi um pouco difícil, tortura, né? Tinha os momentos de reunião, de culto, e aí o pregador pregava, aquilo me incomodava, e eu olhava feio para ver se acabava rápido, e aí ele se empolgava mais, pregava mais ainda. Bom, resumindo, um dia lendo a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia para descobrir se realmente era verdade o que ele falava. Antes de terminar o capítulo 28 de Gênesis, eu estava me entregando ao Senhor Jesus e a minha vida foi restaurada. Foi restaurada por completo. Há quantos anos isso? 16 anos. 16 anos restaurado. Não só a minha, mas de toda a minha família. Então é possível nós dizermos para quem está nos assistindo agora que tem jeito sim. Sim. Porque hoje a gente lê tanta coisa nos jornais, nas reportagens. Essa semana mesmo estávamos assistindo aí, agora está nessa questão de aprovar essa lei sobre a internação compulsória, né? Forçada, que depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas nós vemos as cenas e se nós olharmos para os noticiários, a impressão que a gente fica é que para um viciado em crack não tem mais jeito. Mas então você é um testemunho vivo de que tem jeito, com certeza. E conheço muitos outros que um dia se entregaram a Cristo e hoje têm sua vida totalmente transformada. Tá certo.